Olá, sejam todos bem-vindos à nossa videoaula de número 15. Meu nome é Alessandra, sou professora do terceiro ano da Escola Municipal Professora Dana Rocinha. E na nossa aula de ciência de hoje, vamos estar falando um pouquinho sobre o solo e a sua importância para a vida dos seres vivos. O que é o solo? O solo é a camada superficial da crosta terrestre. Ele é formado por minerais e matéria orgânica da decomposição de animais e plantas. Então, o solo é essa camada superficial da crosta terrestre, aonde que nós podemos ver, aonde que nós pisamos. Ele é formado por minerais, matéria orgânica da decomposição de animais mortos, folhas, plantas, tudo aquilo que vai ficando ali no solo vai se transformando em matéria orgânica, né, que serve de nutrientes para o solo. Mas nós sabemos também que o solo ele é muito importante para a vida dos seres vivos. Por quê? O solo é importante para os seres vivos. Os seres vivos utilizam o solo para alimentação, assim, e nós, seres humanos, utilizamos o solo para construção de casas, para construção de estradas, de rodovias, mas o solo ele é fundamental para a agricultura. O que é agricultura? É a atividade de plantar, né? De preparar o solo para plantar. Então, é do solo que vem os nossos alimentos, né? Que é a atividade da agricultura. E é fundamental também para a atividade da pecuária, né? Então, o solo ele pode ser utilizado para a agricultura, a pecuária, para construções, né? Construções de casas, prédios, construções de estradas, né? Então, aqui, ó, uma atividade principal, né? Que é fonte de vida para nós, que é a agricultura e a pecuária. Daí a importância do solo para a nossa vida. Mas também existe vários tipos de solo, né? O solo não é único. Tem aquele solo que tem mais areia, tem aquele que tem mais argila, tem aquele que tem mais água, tem aquele que tem mais humus, né? Que a gente também já é uma matéria orgânica. Então vamos conhecer um pouquinho dos tipos de solo. O solo arenoso, ele tem grande quantidade de areia e é pobre em nutrientes. É considerado um solo de ótima infiltração, ou seja, absorve muita água, por isso não é ideal para a prática agrária. Olha aqui a imagem do solo arenoso, né? Que ele tem grande quantidade de areia. O solo argiloso apresenta uma grande quantidade de nutrientes, possibilita a produção agrícola, pois após ser molhado, ele absorve a água, tornando-se mais arejado. Isso permite que a planta absorva melhor os nutrientes. O solo argiloso contém uma grande quantidade de nutrientes. O solo humoso é também conhecido como solo escuro e é muito rico em nutrientes, devido à grande quantidade de matéria orgânica. Sendo assim, ele é bastante fértil, por isso é muito utilizado na produção agrícola, né? Então, esse é o solo adequado para plantações, né? Porque ele é um solo fértil. Se ele é fértil, ele vai produzir melhor,
né, as plantas que ali forem plantadas. Ele é rico em nutrientes e matéria orgânica. Então, ele é indicado para produção agrícola. O que é produção agrícola? Produção de alimentos, aqueles produtos que servirão de alimentos. Solo calcário é de fácil identificação, pois ele contém um grande número de pedras em sua composição. Ele é impróprio para cultivo, pois as pedras não permitem que a raiz das plantas desenvolva-se. Então, aqui é um solo impróprio, né? Não se deve plantar, porque se ele é cheio de pedras, né? Com certeza, se plantar não vai nascer nada, né? Então, não é um solo próprio para cultivo. A aração do solo consiste em uma técnica de preparo do solo para o plantio. Aí a máquina passa, observa a imagem, né? Então, nesse arado aí vai entrar o ar, vai penetrar nesse solo. Depois nós temos aqui, ó, a imagem de uma drenagem. O que é drenagem? Drenar é tirar a água que está no solo, né? É o processo de enxaguar a água que está no solo, quando o solo está muito encharcado. Pode-se usar mangueiras, canos, né? Então, a drenagem é o nome dado à ação de escoar e enxugar a água de terrenos encharcados ou alagadiços. Aqui nós temos, ó, outra técnica, que é a irrigação, né? Que é o contrário da drenagem, é irrigar. O que é irrigar? É jogar água, colocar água naquela parte seca do solo, né? É uma água artificial, né? Então, olha, a prática consiste no fornecimento artificial de determinada quantidade de água ao solo em uma área específica e no momento certo para criar umidade ideal para o desenvolvimento das culturas. A prática da irrigação consiste no fornecimento artificial de determinada quantidade de água ao solo em uma área específica e no momento certo para criar umidade ideal para o desenvolvimento das culturas, né? Então, quando se tem um solo seco, né, e tem plantações, então nessa área deve-se fazer a irrigação. O que é? Jogar água, colocar água artificial, né? Na drenagem, tira-se a água, porque o solo está encharcado. E na irrigação, coloca-se água para tornar o solo úmido, né? Principalmente em épocas de períodos de seca, né? Usa-se muito o processo da irrigação nas grandes plantações. Temos também a adubação, né? Que nós podemos ver, ó, preparando o solo para o cultivo, né? Então é jogado o quê? Adubo, né? Esse adubo, ele serve para quê? Para aumentar a quantidade de nutrientes no solo, né? Ele pode ser natural, ou seja, orgânico, ou eles podem ser produtos verdes, podem ser cascas de alimentos, restos de folhas naturais, diferentes tipos de adubos que existem. Vamos agora entender a técnica da adubação. A adubação é a prática agrícola que consiste no fornecimento de adubos ou fertilizantes ao solo, de modo a recuperar ou conservar a sua fertilidade, suprindo a carência de nutrientes e proporcionando o pleno desenvolvimento das culturas vegetais. A adubação correta aumenta a produtividade agrícola, né? Aqui nós temos dois exemplos de adubação.
Isso aqui é uma adubação natural, né? Que ele está colocando, que a gente chama de esterco no solo, né? Para aumentar a quantidade de nutrientes no solo, que vai aumentar a produtividade agrícola. Aqui são também um tipo de adubo, né? Aqueles que são comprados, né? Então, a adubação, ela serve para aumentar a quantidade de nutrientes do solo e dessa maneira o solo vai produzir mais, né? As plantas vão ficar mais fortes para nascerem. Você já sabe que o solo ele é utilizado para construções, para alimentação, para plantações, para criações de gado. Além disso, o solo também é do solo que retiramos vários produtos de origem mineral, dentre eles o minério, o alumínio, o calcário. E também temos o petróleo, que é retirado das profundezas do subsolo, e do petróleo que se faz a gasolina, o óleo diesel, que é um combustível para movimentar os veículos. Na aula de hoje, vimos sobre a importância do solo para a vida dos seres vivos, né? A utilização do solo para a produção de alimentos, criação de pasto, para a construção de casas, para a construção de prédios, de estradas, de rua. O solo também é dele que é retirado a matéria-prima para se produzir alguns produtos de origem mineral, né? Do solo é retirado minério de ferro, o calcário, o alumínio, e das camadas mais profundas do solo é se retirado o petróleo, né? Que é um líquido escuro que se produz a gasolina e o óleo diesel e vários produtos que nós consumimos no nosso dia a dia. Vimos também algumas técnicas para o manejo adequado do solo, né? A aração, adubação, irrigação e drenagem. E assim finalizamos a nossa aula de hoje, né? Sabendo sobre a importância do solo para a vida dos seres vivos. Faça as atividades com atenção e até a próxima aula.